Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, vamos falar de Mundial de Clubes, né? Nesse vídeo aqui e trazer Mercadão da Bola também, né? Vamos começar aqui? Vamos lá, gente, resultados aqui do Grupo G da Copa Mundial de Clubes, em sua última rodada, né? Da fase de grupo. O Al Ain dos Emirados Árabes venceu o Wydad Casablanca do Marrocos de virada por 2-1. Mas ambos os clubes já estão eliminados da Copa Mundial de Clubes, né? Bom, o outro jogo do grupo, a Juventus da Itália perdeu por 5-2 para o Manchester City da Inglaterra. Grupo G, Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente, pelo grupo H, o Real Madrid venceu o Red Bull Salzburg por 3-0. O outro jogo do grupo, o Al Hilal da Arábia Saudita venceu o Pachuca do México por 2-0. Aqui, grupo H, Copa Mundial de Clubes, última rodada da fase de grupos, aqui por esse grupo também, beleza? Vamos aqui passar os confrontos definidos, né? Outros agora das oitavas de final da Copa Mundial de Clubes. Antes de passar os confrontos, né? Só explicando a classificação final, né? Dos grupos. Ia passando batido por mim, mas vamos lá. No grupo G, aqui o Manchester City terminou com 9 pontos ganhos na primeira posição. A única equipe em todo o Mundial de Clubes, em toda a Copa Mundial de Clubes, que venceu os 3 jogos da fase de grupo. Manchester City do Guardiola, né? Manchester City líder, 9 pontos, 3 vitórias, portanto, nessa fase de grupo. Em segundo, a Juventus da Itália, com 6 pontos ganhos, classificados, né? Para as oitavas de final. Eliminados o Al Ain dos Emirados Árabes com 3 pontos e o Wydad Casablanca com apenas 1 ponto ganho, beleza? Essa foi a classificação do final, né? Do grupo G da Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente, classificação final do grupo H. O Real Madrid terminou líder com 7 pontos ganhos. Em segundo, o Al Hilal da Arábia Saudita, com 5 pontos ganhos. Esses dois estão classificados para a fase oitava de final da Copa do Mundo de Clubes. Eliminados o Red Bull Salzburg com 4 pontos e o Pachuca, aqui com nenhum ponto ganho. Beleza? São os eliminados aqui do grupo H da Copa Mundial de Clubes. E essa é a classificação final desse grupo. Trazendo um dado, gente, tivemos, claro, né, contando com jogadores brasileiros de clubes do Brasil e de jogadores brasileiros que jogam nos times estrangeiros, né, dentro dessa Copa Mundial de Clubes, tivemos nessa primeira fase, nessa fase de grupo, 18 gols de jogadores brasileiros, beleza? De jogadores argentinos que jogam nos clubes argentinos e também nos clubes estrangeiros, tivemos 19 gols de jogadores argentinos nessa fase de grupo aí da Copa Mundial de Clubes, né? Bom, vamos lá, gente, jogos da Série C do Campeonato Brasileiro do fim de semana, vamos passar aqui. Já começando pelo sábado, 5 horas da tarde, CSA e Guarani, Londrina e Retrô, 5 horas da tarde, próximo sábado. 7h30 da noite, vamos ter os seguintes jogos pela Série C. Vamos lá, gente, 7h30 da noite, no próximo sábado, Anápolis e São Bernardo, Ponte Preta e Maringá, Série C, Campeonato Brasileiro, próximo sábado, beleza?
Vamos lá, gente, mais 4 jogos pela Série C do Campeonato Brasileiro, dessa vez no domingo. Ipiranga de Erechim e ABC de Natal, Confiança de Sergipe e Figueirense, 4h30 da tarde, próximo domingo. Às 7h da noite, no próximo domingo, Caxias contra o Ituano, Tombense e Náutico. 7h da noite, próximo domingo, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Próxima segunda-feira, 4h da tarde, Brusque e Floresta. Próxima segunda-feira, 7h30 da noite, Itabaiana de Sergipe contra o Botafogo da Paraíba. Beleza? Segunda-feira, 7h30 da noite, fechando rodada da Série C do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Vamos lá, gente, Série D, Campeonato Brasileiro, vou passar alguns jogos aqui do fim de semana. Sábado, 4h da tarde, Sergipe e Penedense. Sábado, 5h da tarde, Asa de Arapiraca e Lagarto. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais 2 jogos do sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro. 5h da tarde, Portuguesa de Desportos e Porto Vitória, aqui de Espírito Santo, né? 5h da tarde, Série D, próximo sábado. Ferroviário e 13 de Campina Grande, próximo sábado, 5h30 da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos ter sábado, 4h da tarde, Maranhão e Sampaio Corrêa, clássico maranhense. Sábado, 7h30 da noite, Tocantinópolis e Imperatriz, do Maranhão. Vamos ter domingo, 5h da tarde, dá para dizer, né? Clássico pernambucano, jogo de 2 pernambucanos, 5h da tarde no próximo domingo. Se eu falei sábado, me desculpem. 5h da tarde, próximo domingo, Santa Cruz e Central. Beleza? 7h da noite, na próxima segunda-feira, Joinville e Barra, jogo de catarinenses, né? 7h da noite, próxima segunda-feira, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, já partir para o Mercadão da Bola, para fechar o vídeo. O Pedro Rangel, goleiro, foi comprado por 1,5 milhão, pelo que eu entendi, pelo Curitiba junto ao Fluminense. Ele estava por empréstimo, goleiro, e agora vai ficar em definitivo no Curitiba. Rubem Rodrigues, esse meia português, fechou com Vitória da Bahia até 2027. Vamos lá, gente. Diomambá, zagueiro do Manchester City, foi emprestado ao Nice da França por 1 temporada. Por 10 milhões mais 5 de bônus, o jogador Norgard está saindo do Brentford e indo para o Arsenal. O jogador Florian Taubi fechou uma renovação de contrato, pelo que eu entendi, com a Udinese da Itália até junho de 2026. Vamos lá, gente. O zagueiro Jacob sai do Ajax e fecha com Norwich City da Inglaterra por 3 temporadas. Vamos lá, gente. Por empréstimo de 1 temporada, o jogador Maxi Aarons fecha com o Bournemouth. Por 25 milhões de euros, o jogador Theo Hernandes fecha um contrato de 4 temporadas com o Al Hilal da Arábia Saudita, saído do time aqui do Milan. Até o meio de 2027, Cristiano Ronaldo renovou o contrato com o Al Nassr. Até 2028, o jogador Durvan Vergara é o novo reforço do Racing da Argentina. Vamos lá, gente. O jogador Kiko Bondoso vai para o Moreirense de Portugal por empréstimo, tá? Mores Varicit, novo reforço do Dinamo Zagreb. Vamos lá, gente. O jogador Nicola Bertola, zagueiro, fecha com a Udinese. O jogador aqui, vamos dar Fazzini, fecha com a Fiorentina. Vamos lá, gente, só falando que o tempo de contrato do jogador Fazzini com a Fiorentina é até 2030. O jogador Skelly renovou o contrato com o Arsenal até 2030 também. Vamos lá, gente. Luan Cândido, emprestado pelo Grêmio ao Juventude. E o Kaique, volante do Juventude, finalmente foi anunciado pelo Grêmio como nova contratação. Romarinho
atualmente no Al Rayyan do Catar, negocia, aquele mesmo ex-Corinthians, negocia para chegar ao Grêmio, tá? Bom, vamos lá, gente. O jogador Kaique, tá? Que eu falei do Grêmio aí, né? O volante, fechou até 2028, tá? Com o clube gremista. O jogador Milos Kerkez foi anunciado oficialmente pelo Liverpool, o lateral, que também é zagueiro, né? Vale dizer. Cadu, esse jogador está sendo comprado pelo Botafogo junto ao Clube do Remo de Belém do Pará. Vamos lá, gente. Por último, né? Passando notícias aqui do Bayern de Munique. O Bayern de Munique nutre o interesse agora no jogador Tomás Araújo, que é um lateral barra zagueiro do Benfica. Beleza, gente? Por enquanto, se trata apenas de um interesse. Não tem proposta, nem nada do tipo. E só vai acontecer qualquer coisa caso o zagueiro Kim Jae saia do Bayern de Munique, beleza? Nessa janela aí, que vai abrir agora no mês de julho. Bom, gente, o que era especulação está começando a ganhar força. Na verdade, o nome desse jogador é Walter Meide, beleza? E não Mader, como falei ontem no vídeo. Esse jogador é um jogador do Stuttgart, que é um outro clube da Alemanha, também da primeira divisão. O Bayern de Munique já teria acertado tudo com o jogador, um contrato até 2030. Teria um acordo verbal com o atacante. Agora, falta se acertar com o Stuttgart, o que, ao que parece, não será muito fácil. O Stuttgart estaria pedindo entre 50 e 60 milhões de euros para liberar o jogador para o Bayern de Munique, tá? Vamos ver se o Bayern de Munique vai de fato avançar nessa negociação aqui para fechar a contratação do jogador. Tá beleza? Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí. Lembrando, gente, nessa sexta-feira, de sexta para sábado, vou trazer o vídeo aqui especificamente para falar das oitavas de final da Copa Mundial de Clubes, tá? Passar não só os confrontos, que já estão todos definidos, como os horários, tudo isso, beleza? Então é isso. Esse vídeo vai sair, lembrando, na madrugada da sexta pro sábado, beleza? Então é isso. Mais uma vez peço like e fui!